Bom dia a todos, um ótimo dia, um ótimo final de semana. Eu gostaria de continuar a nossa conversa. Dei uma paradinha aqui, hoje tive que vir para a cidade, então eu dei uma paradinha para conversar com vocês um pouquinho mais. Bom, eu estava falando no último vídeo, na última oportunidade, sobre a questão da busca, né? E ocorreu-me uma coisa muito interessante que foi falada pelo nosso camarada Lupus Felles, né? Que escreveu os livros A Serpente 1, A Serpente 2, A Serpente 3, que, se vocês tiverem oportunidade, é interessantíssimo para compreender o funcionamento da prisão, né? E aí, Lupus Felles, em uma palestra sua, em algumas ocasiões, ele falou: ninguém busca aquilo que não perdeu. Ninguém busca aquilo que não perdeu. Ou seja, se nós buscamos algo, se nós queremos algo, se nós estamos inquietos e insatisfeitos, é porque nós perdemos alguma coisa. E isso que nós perdemos, na verdade, foi há muito tempo. Há muito tempo nós perdemos a nossa liberdade. Há muito tempo nós perdemos a liberdade do nosso espírito. E fomos encarcerados em leis para que simplesmente um demiurgo, um espírito semelhante ao nosso, pudesse realizar a sua vontade, o seu desejo de criar um universo. Isso é bem complexo porque a programação que nós sofremos ao longo dos milênios não é fácil. É uma programação muito, muito forte. E ao longo de muitas vidas a gente vem tentando se libertar, não foi agora. Não foi a partir de hoje ou dessa vida que a gente tentou se despertar. Na verdade, isso já vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Então, quando a gente nasce, já com esse ímpeto de buscar a verdade e de ver que muita coisa está errada e ver os absurdos da vida, é porque nós estamos já despertando há algum tempo. Não é algo que surgiu do nada. É o resultado de um trabalho, é o resultado de uma luta, é o resultado de um esforço. Então tenho certeza que vocês que estão agora na sabedoria hiperbórea, ou aqueles que estão buscando um despertar espiritual, seja de que forma for, isso vem já de longa data. De longa data. Bom, continuando a trajetória, depois que... Bom, eu tenho que contar uma coisa pessoal. Aos 13 anos eu comecei a fumar. Bom, comecei a fumar, não tanto por revolta, não, porque eu quis, sei lá. Comecei a fumar, achei legal fumar. E eu fumava desde os meus 13 anos. E quando esse fato ocorreu, eu tinha 18. Eu fumava, mas eu não era muito assim de estar fumando sempre e tal. E eu falava: mas caramba, o que eu estou fazendo? Minha mãe só me dizia isso, assim, ó: fumar faz mal para você sabe disso. Só isso. Ela nunca falou nada contra. Mas só essas palavras foram suficientes. Eu pensava comigo assim: caramba, por que eu tenho que ficar me dependendo dessa coisa? Ou seja, a questão da dependência já não me agradava. Aí eu comecei a fazer um curso de autossugestão para deixar de fumar, aos 18 anos. Foi quando eu tive a minha primeira saída em astral. Quando eu saí do meu corpo e pude perceber que eu estava fora do corpo e que o corpo não era eu. Então eu tive já a comprovação de que o corpo é algo independente, digamos assim, né, do que nós somos. Resultado, por causa dessa saída em astral, foi que eu, conversando com um colega de trabalho, ele me falou a respeito da gnose de Samael.
Só que ele nem falou que era gnose, ele falou, vou te levar num lugar onde nesse lugar você vai ter respostas para isso que te aconteceu. Então eu peguei e fui com ele. E conheci a gnose de Samael. Conheci um mundo totalmente novo, onde se tratava de filosofia, de magia, de civilizações antigas, de extraterrestres, ou seja, tudo aquilo que eu já tinha buscado e estudado, eu encontrei na gnose de Samael. E entrei firme naqueles estudos, me tornei até instrutora, abri grupos de estudos, fiz muitas coisas ao longo de 40 e poucos anos, né? Mas chegou um momento em que eu comecei a questionar certas coisas dentro da gnose de Samael. E eu não encontrava algo que me completasse nessas perguntas, né? Uma das coisas, eu não sei quantos aqui conhecem a gnose de Samael, a gnose samaliana, mas uma das coisas era a questão do ego. Era contado que, pelo próprio mestre Samael, era contado que num passado muito remoto, os seres que foram trazidos para povoar a terra eram chamados inclusive de hiperbóreos, não por acaso, né? Esses ensinamentos eram tirados de Helena Blavatsky, da Teosofia. Então, simplesmente, esses seres que foram trazidos para cá, eles eram meio etéreos e meio físicos. E eles se recordavam de onde eles tinham vindo. E eles se rebelavam em estar presos na matéria. Eles não queriam, porque eles conheciam as dimensões sutis. Eles conheciam a sua origem. Então eles não queriam. Então o que houve? Veja bem, olha só como já nessa época, ou nessa história, já se conta que seres foram trazidos à Terra sem o consentimento deles. Ou seja, eles foram obrigados a vir para a Terra. Eles foram obrigados a integrar essa criação. E isso está em livros do mestre Samael. E isso é contado nas instâncias de Dzian, de Helena Blavatsky. Então esses seres hiperbóreos começaram a se suicidar, começaram a se matar em massa, começaram a se suicidar, começaram a se matar, e os cosmocratores, ou seja, aqueles que estavam criando essa terra, criando essa prisão, ficaram preocupados porque todos estavam se matando e que eles queriam se matar para voltar aonde eles estavam antes, da sua origem. Então esse suicídio em massa preocupava os criadores desse universo. Então o que aconteceu? Vieram os anjos chamados Loisos e Sakaki. Eram dois anjos, né? Anjos cosmocratores, que hoje nós sabemos que são os ajudantes do Demiurgo. Assim como certas raças de extraterrestres que chegam aqui são ajudantes do Demiurgo. Então eles vieram e colocaram uma cauda nesses seres, para que com a cauda esses seres pudessem estar ligados à Terra. Na verdade, o que foi inserido, o que foi feito foi uma alteração genética. Aqueles seres foram misturados com seres animais, com seres que eram do próprio orbe e que sentiam os instintos animais de preservação, instintos sexuais de reprodução, instintos de amor ou de se sentir bem na natureza
desse lugar, né? Eu não digo que é planeta porque atualmente eu nem sei se realmente nós estamos num planeta. Pelo menos o planeta que diz a ciência oficial. Então o que aconteceu? Esses seres começaram a gostar da Terra e começaram a desenvolver instintos animais que os ligavam à Terra. Então essa primeira raça recebeu esse rabo, segundo a história. Não se sabe se esse rabo é uma coisa física, né? Porque quando o bebê está se formando no útero, isso aparece. Um restinho, um resquício de rabo. Vai saber. Ou se esse rabo era alguma coisa, apenas um trabalho genético, né? Como fizeram os Anunnakis sumérios. Então é muita coisa ainda para contar. Essa é uma das histórias. Então essa humanidade com rabo acabou ficando e se tornaram depois, mais para frente, os lemurianos, né? Isso de acordo com aquilo que ensina a gnose de Samael, tá? Então vou parar por aqui para não ficar muito comprido e depois a gente continua. Eu vou continuar essa história para vocês. Força e honra, valor e vitória.